Voltamos com o programa A Nossa Escola Dominical, a sua escola bíblica de domingo, que é semeada semana a semana, o ano inteiro, a vida inteira, lhe capacitando para exercer bem o seu chamado de servo de Deus. Nós estamos estudando o Evangelho de João, nós estamos na lição número 7, a mulher adúltera, como já vimos, e o cego de nascença. São duas histórias que se casam, se complementam, porque Jesus as opera, elas são únicas, específicas, contadas no livro de João, e os mesmos princípios que causaram o primeiro milagre. O primeiro milagre foi causado, um milagre da perdão, um milagre da restauração, o milagre de uma vida que seria tomada pela hipocrisia dos religiosos. Ali Jesus entra com misericórdia e isso é milagre. Misericórdia e salvação é o maior milagre. E isto foi causado pela dureza do coração dos religiosos e hipócritas, que muitas vezes somos nós mesmos quando queremos chegar até Deus baseado na nossa capacidade de ser crente, como aqueles que queriam chegar até Deus baseados na capacidade de serem judeus, baseados na capacidade de conhecerem decorado as leis judaicas, do qual Deus separou, mas com o propósito de revelar Jesus e não de revelar meramente uma cultura. O segundo caso foi o cego de nascença. E este aconteceu por causa de uma pergunta. Assim como o primeiro aconteceu por causa da acusação de um grupo de religiosos hipócritas, este segundo acontece por uma pergunta agora dos discípulos, que talvez corriam o risco de se tornar como os primeiros, os religiosos. Eles queriam estar com Jesus apenas para serem mestres também, porque eram muito simples, e começaram a ficar perto de Jesus, pensaram ser religiosos, e a hipocrisia poderia lhes cercar. Eles fazem a pergunta perturbadora, diz assim: ao verem o homem cego, os discípulos sacaram uma questão tão perturbadora. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Veja bem, é um milagre inédito que vai acontecer aqui. Pela primeira vez, alguém com o mal que desde nascença habita sobre ele e estava diante de Jesus, o que operava milagres. Então veja bem, a cegueira, quando não é de nascença, pode ter várias causas. Um descolamento da retina, um glaucoma, uma catarata. Tantos outros cegos foram curados por Jesus no caminho, e ali foi como um médico faz uma cirurgia, ele raspa a carne crescida e torna a clarear a vista, mas neste caso, há 2000 anos atrás, quem poderia tratar aquele homem que desde nascença não sabia a cor do céu, não conhecia os tons das árvores, não conhecia o que era a luz, ele estava em trevas, vivendo em trevas, e a religiosidade dos discípulos aguçaram em Jesus a urgência em lhes esclarecer o que é que ele veio fazer na terra. Veja bem a pergunta: quem pecou? Eles estavam atribuindo faticamente que aquela doença, aquele mal que era desde nascença, era resultado de pecado, porque eles não deram outra opção. Alguém pecou, ou os pais, ou o próprio pecou no ventre, chutou muito a barriga da mãe, né? Chorou muito ao nascer. Qual foi o pecado dessa criança? Alguma coisa, ou se não foi durante esta vida, foi em outra. E essas perguntas religiosas dão margens para um entendimento, uma lógica que a mente humana, sem Jesus, é atraída, de que existiram vidas passadas, que você está debaixo de um karma, e com todo o amor, com toda a clareza, com todo o respeito a quem quer que seja, Jesus nos dá a seguinte explicação: não há outra razão para as coisas que aqui acontecem, senão para o propósito que Deus estabeleceu, e o propósito maior é o nome do Senhor ser glorificado. Querido, em nome de Jesus, quando você conhecer este nome poderoso, você será liberto de toda incerteza do que há de vir depois da sua partida desta terra, ou do que aconteceu no passado, porque Jesus, ele divide a história e ele divide a sua história. Então não há karma, não há maldição, não há nada que resista ao nome de Jesus. Não há outra doutrina, não há outra verdade que resista à
fato de que Jesus é a divisão da sua vida antes e depois. É Jesus que define quem você é e para onde você vai. O seu destino e a sua identidade estão em Jesus. E ele faz isso com aquele que parecia cego de nascença. Um milagre inédito, mais bem registrado e mais inusitado também. Jesus, para revelar que fala nem os pais e nem ele pecou para que fosse cego. Todos são pecadores. Jesus não disse que não eram pecadores. Pelo contrário, nós conhecemos que Romanos 3:23 diz: todos pecaram, estão distantes da glória de Deus. Mas Jesus faz um lodo, cospe no chão. O nosso pastor Samuel já nos ensinou todas as vezes ali, quase com efeito placebo, porque Jesus poderia fazer este milagre apenas com uma palavra. E este milagre não foi qualquer milagre. Uma criança que passou a ser adolescente, jovem, chegou à vida adulta sem enxergar, ele não tinha mais sensibilidade nenhuma à luz. Ele provavelmente nasceu sem alguma parte dos olhos. O milagre ali não foi tornar a ver, foi a criação de todo o sistema ocular daquele cego. Jesus operou um milagre, uma maravilha. Ele criou ali e ele usou daquele placebo, daquela estratégia de sujar os olhos. E isso está na nossa capa da revista, uma imagem chocante daquele lodo no olho e falou: vai até o tanque e te lava. A fé daquele cego foi desafiada. O caminho que ele percorreu lá, que ele andou a vida inteira sem enxergar, ele caminhou mais uma vez com a sua bengala, com a sua ajuda. Ali as pessoas ficaram na expectativa, ele encontrou Jesus, ele vai se lavar, o que vai acontecer? E todos puderam conhecer, ele foi curado, os seus pais, os seus vizinhos e os hipócritas, aqueles religiosos que pensavam que a sua religião poderia os levar a Deus. Em nome de Jesus, assim a lição da mulher adúltera, a lição do cego de nascença, possa estar presente por você. E você, como diz o nosso tópico 2, ser verdadeiramente livre. A verdade irá nos libertar. E a verdade chama-se Jesus, Senhor, não a nossa religião, não aos nossos princípios e padrões humanos, mas ao nome do Senhor toda a glória. E que você seja ricamente abençoado, curado e perdoado, porque Jesus perdoa e Jesus cura. Até o próximo programa. Deus os abençoe.